João 7, 45 até o 53 diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Muito bem, queridos, esse é o texto que encerra aqui o capítulo 7 que nós temos apresentado para os irmãos ao longo de várias semanas aqui com vocês. Jesus está em Jerusalém pela ocasião da festa dos tabernáculos. Nós vimos na semana passada que a festa ela se encerrou e parece que o ambiente descrito agora aqui por João, ao final do capítulo 7, é o ambiente do Sinédrio. Parece que João nos transporta agora para o local onde os religiosos daquela época estavam reunidos para decidir as questões da nação. Nos parece aqui também que essa não é uma reunião oficial do Sinédrio. O Sinédrio, para quem não sabe, era o Supremo Concílio dos judeus. Todas as questões religiosas e até algumas questões da parte civil eram tratadas ali pelo Sinédrio. Em alguma medida, era concedido aos judeus a resolverem, mesmo estando sob a influência de Roma. E nos parece, então, que esta aqui não é uma reunião oficial, um ajuntamento oficial do Sinédrio, mas alguns do Sinédrio parecem estar presentes aqui neste momento. E o que nós encontramos aqui é uma decisão incipiente do Sinédrio de eliminar Jesus. Mesmo diante de um protesto sábio, mesmo diante de um protesto coerente e piedoso de um de seus membros, chamado Nicodemos, que era membro do grupo dos fariseus dentro do Sinédrio, parece que esses homens estão indispostos a ouvirem os seus conselhos e a levarem até o final o propósito que já estava assentado em seus corações. O que está aparecendo aqui para nós é esse embrião de uma decisão que vai ser tomada numa ocasião aqui no Evangelho de João, lá na frente, condenando Jesus à morte. O que está sendo preparado aqui é esse contexto de condenação. Se os irmãos olharem, nós já vimos no verso 32, um pouco mais atrás aí do texto dessa noite, que os fariseus, juntamente com os principais sacerdotes, tinham enviado um grupo de soldados para prender Jesus. Parece que isso fica até esquecido na nossa memória, diante de tantos acontecimentos ali na ocasião da festa. Esses homens são enviados por essas autoridades judaicas ao encontro de Jesus e trazê-lo preso, impedindo assim que ele continuasse a pregar e a ensinar ali no templo. E o que acontece aqui, queridos, no nosso texto, é que esses soldados estão de volta. Bem, eu queria esclarecer para os irmãos aqui que quando nós falamos de soldados, nesse contexto, nós não estamos falando dos soldados romanos. Não se trata aqui, é bem provável, que a referência que é feita aqui aos guardas seja aos levitas que assistiam no templo e que eram encarregados da segurança do templo. Então você deve compreender aqui não um soldado romano indo prender Jesus.
Isso vai acontecer depois. Porém, o que está aqui sendo descrito e apresentado é aquela guarda que pertence ao templo, composta basicamente de levitas, de descendentes da tribo de Levi, sacerdotes que serviam dessa forma. Eles estão de volta. Eles voltam depois de um bom tempo. Muita coisa acontece aqui no nosso texto, nós já passamos pelo versículo 32 há um bom tempo já. E agora esses homens estão de volta. E eles são questionados sobre essa questão, sobre o assunto. E os guardas, diante do questionamento dos sacerdotes, dos membros do Sinédrio a respeito de Jesus, que neste momento era claro que não estava com eles, era claro que esses homens estavam ali e não trouxeram Jesus. Então eles perguntam por que eles não trouxeram Jesus com eles, como havia sido ordenado. E os guardas então declaram aqui, irmãos, nesse texto, a sua admiração pelo ensino extraordinário de Jesus. Os versos 45 e 46, os irmãos podem perceber aí o contexto do que eu estou falando aqui para os irmãos. Onde está Jesus? Por que vocês não trouxeram? E a resposta dos guardas foi: olha, nós nunca ouvimos um homem falar como este homem falou. Isso aqui, queridos, é impressionante. A resposta desses guardas, ela revelam para nós aqui pelo menos duas possibilidades, que nos leva a pensar diante dessa frase formulada aqui. Primeiro é que eles ficaram muito impressionados mesmo com o que Jesus havia dito ali. Esses homens estavam acostumados a ouvir os rabis, a ouvir os ensinamentos dos líderes da nação, daqueles homens conhecedores da lei, escribas, fariseus, mestres da lei, mas nunca tinham escutado Jesus pregar. Nunca tinham escutado a mensagem vinda de Jesus. E diante da mensagem que Jesus prega ali no templo, esses homens ficam tão impactados, eles ficam tão admirados, tão impressionados, que eles não conseguem prender Jesus. O que nós estamos vendo aqui é uma forte admiração nesses homens. A questão aqui deles não trazerem Jesus preso com eles, não é que não houve oportunidade para prender Jesus. Não faltava oportunidade para essa prisão. Jesus estava falando abertamente no templo ali. Eles tinham poder para prender qualquer um que estivesse atrapalhando o desenvolvimento dos serviços no culto ali do templo. Eles eram encarregados dessa função, tinham poder para fazer isso. Então a questão não é falta de oportunidade, mas eles não conseguiram impor-lhe as mãos. Esses homens, diante do que Jesus pregava, ensinava, e na autoridade como ele proclamava os seus ensinos, a sua mensagem, esses homens ficaram tão admirados que parece que veio neles um santo temor, um medo, um respeito profundo pela pessoa de Jesus, de maneira que eles ficam constrangidos e não conseguem colocar as mãos em Cristo e prendê-lo e levá-lo às autoridades. Então, essa é a primeira possibilidade. Uma outra realidade que a gente vê aqui, queridos, na resposta ou nesse posicionamento desses guardas, é que eles tiveram muita coragem para admitir isso. Esses homens aqui não tiveram coragem de prender Jesus. Eles foram impedidos por uma reverência, por um santo temor, impactados pelas palavras que Jesus estava falando ali. Não havia chegado a hora e eles não puderam fazer nada, mas eles tiveram coragem. A coragem desses homens é descrita aqui no relatório que eles trazem às autoridades. Eles tiveram que ter muita coragem para admitir o que eles admitiram aqui. Primeiro,
porque eles estavam ali desobedecendo às leis do Sinédrio. Mesmo que não fosse uma reunião formal do Sinédrio, as autoridades do templo estavam ali, e o que eles falavam devia ser obedecido. Esses homens, então, estavam numa verdadeira desobediência. Teriam que cumprir uma ordem. E só pelo fato de não cumprir essa ordem já era algo muito perigoso. Isso implicaria em muitas sanções a eles, inclusive. Eles seriam certamente prejudicados ao desobedecerem a ordem dos sacerdotes, ou até do sumo sacerdote aqui. Seria uma loucura, algo impensável, alguém desobedecer essas ordens. Mas também, queridos, essa declaração expressa uma coragem desses homens, porque eles têm a coragem de elevar o ensino de Jesus e rebaixar tudo aquilo que eles tinham escutado a vida inteira. Esses homens aqui foram ensinados pelos melhores mestres do judaísmo. Esses homens aqui foram ensinados pelas pessoas mais capazes, instruídas na lei. Tudo bem que havia muita corrupção ali. Mas o que nós vemos aqui, queridos, é um grupo de pessoas estudiosas da lei. Homens que estavam acostumados a discursar em público, a trazer ensinamentos. Esses homens, eles foram instruídos como todo judeu, como qualquer judeu, desde a sua infância nas sinagogas. Esses homens cresceram nas sinagogas. Esses homens cresceram debaixo de ensinamentos. Não dá para medir aqui quantas mensagens esses homens ouviram ao longo de toda a vida deles. E quem pregou para eles essas mensagens? Foram os rabinos, os mestres, aqueles que eram estabelecidos na nação como líderes. E quando esses homens se apresentam diante dessas autoridades e dizem: olha, nós nunca ouvimos um homem falar assim. Nós nunca escutamos uma mensagem como essa. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo: olha, esse homem, ele prega aquilo que vocês não pregam. Nós conseguimos ouvir dele aquilo que vocês nunca nos ensinaram. Nós conseguimos beber deste homem aquilo que nunca bebemos. Nós pudemos saciar a sede que havia em nós e que vocês nunca conseguiram saciar. Indiretamente, queridos, o que eles estão dizendo é isso. Não lhes faltava ensino, não lhes faltavam mensagens, não lhes faltavam instruções, mas eles nunca tinham escutado uma mensagem como aquela que eles haviam escutado. Eles nunca escutaram alguém falar como Jesus falava. E eles ficam tão impactados que eles são até corajosos de falar isso para o Sinédrio. Não bastasse a desobediência, não bastasse não cumprir uma ordem, correndo todos os riscos, eles ainda são capazes de dizer diante daqueles homens, na cara deles: este Jesus, o que ele fala é cativante, é algo que mexeu conosco. Nossa vida foi tocada profundamente pelas suas palavras. Os irmãos entendem isso aqui? Conseguem captar o que esses homens estão dizendo através dessas palavras? Bem, diante disso, queridos, os membros do Sinédrio reagem. Se os irmãos olharem para o texto, os irmãos verão como eles reagem, como esses líderes reagem a tal declaração dos guardas. Agora são os guardas que estão no centro, da atenção ali. E a reação do Sinédrio, então, esse conselho das autoridades do povo, eles reagem com desprezo, profundo desprezo. E esse desprezo, meus irmãos, ele é visto, ele é percebido na forma como eles se dirigem aos soldados, aos guardas do templo.
Primeiro, eles acusam os guardas de terem sido enganados por Jesus, diz o verso 47 aí. Será que vocês também foram enganados? A reação desses homens, dessas autoridades, ao que eles acabaram de ouvir, parece que eles não estão acreditando no que eles estão ouvindo. Eu posso imaginá-los um olhando para o outro, assustados. Como que esses homens têm coragem de não nos obedecer e ainda por cima falar uma coisa dessa? Então ele diz, será que vocês também foram enganados? Olha como que eles trabalham as palavras aqui. Esses homens, eles expressam que eles estão extasiados, maravilhados com o ensino de Jesus, mas na mente, no coração, na boca desses judeus aqui, a palavra não é esta. A palavra é engano. Vocês foram iludidos. Vocês foram também enganados. O que os judeus estão fazendo aqui, essas autoridades, é acusar os seus soldados de serem tolos, de serem ignorantes por terem sido ludibriados. Ao olharem para Jesus, aquele ambiente, aquele momento, aquela fala, talvez a comoção do povo, vocês foram levados por essa circunstância, foram seduzidos por suas palavras. Será? Essa é a pergunta que é apresentada aqui. É uma pergunta retórica, é claro. Será que vocês foram enganados? Será que vocês foram ludibriados? Será que vocês foram seduzidos por suas palavras? É isso mesmo que nós estamos ouvindo. Parece que esses homens não conseguem acreditar que os seus próprios soldados estão paralisados diante do ensino de Jesus. Bem, nós não sabemos, mas será que alguns deles creram? O texto não diz. Será que esses soldados, ao ouvirem o ensinamento de Jesus, as palavras de Jesus, será que eles creram nas palavras de Jesus? Será que eles voltaram pelo caminho até o Sinédrio pensando, conversando uns com os outros, ou então falando consigo mesmo, cada um falando com sua própria alma? Será que este homem realmente é o Cristo? Será que este homem realmente é o Messias? Nós não sabemos, João não nos dá esse detalhe, mas é possível, queridos. Mas notem que a reação de desprezo desses judeus, dessas autoridades dos judeus, ela é vista na forma como eles se dirigem para os guardas. A segunda forma que a gente percebe esse desprezo na reação do Sinédrio é quando eles acusam a multidão de ser ignorante da lei, inclusive amaldiçoam. Veja o versículo 49 aí. Eles dizem, quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Notem, irmãos, aqui o tom presente na fala desses homens. Percebam aqui a inveja, a revolta, a ira, o desgosto, como eles foram feridos no seu orgulho, na sua reputação que foi jogada lá no chão. Ao ouvirem os próprios soldados falando isso, então o que eles fazem? Eles dizem, será que vocês foram iludidos? Será que vocês estão seguindo a esse povinho aí que não sabe de nada, que não conhece de nada? Será que vocês também creram em Jesus igual essa ralé? Quando a gente usa essa expressão, a gente tem... Hoje em dia até é complicado você usar isso, né? Hoje em dia muita coisa você pode falar. Mas é uma expressão que tem uma conotação de intenso desprezo. Quando você chama alguém de, isso aí é uma ralé. O que você quer dizer com isso? É uma pessoa desprezível, não serve para nada. É assim que esses sacerdotes aqui consideravam o povo de Deus. Notem, irmãos, o desprezo desses homens ao povo, que, é claro, na sua maioria, não estava muito preocupada com as questões ligadas à religiosidade. O povo vivia sob escravidão, sob pressão, muitas dificuldades, materiais inclusive.
povo estava preocupado em ganhar o pão de cada dia, não estava tão ligado e tão preso a essas questões religiosas. Mas nem por isso, queridos, poderiam ser desprezados. Ele diz, essa gente nunca teve contato com a lei, essa gente não conhece nada da lei, nós sabemos, nós conhecemos. Esse povo nunca teve contato com o ensinamento do Senhor. Nós temos. E ele diz, esse povo é maldito. Será que vocês se uniram a essa ralé? Essa é a acusação que eles fazem. Será que vocês também são malditos? Será que vocês seguem essa plebe maldita também? Será que vocês foram enganados a tal ponto de acompanhar esse povo que é maldito? Na cabeça deles, dessas autoridades, eles estavam dizendo, olha, se o povo creu, é porque eles são ignorantes. Se esse povo caiu na conversa de Jesus, é porque eles não conhecem nada das Escrituras. Eles são malditos por darem ouvidos à voz de Jesus, à voz desse falso profeta, aos seus ensinamentos. E aqui, queridos, nós percebemos de uma forma indireta como é que Jesus tinha uma boa aceitação entre o povo. Parece que toda a comunidade que estava ali presente na festa, não digo toda, mas uma grande parte, estava, de certa forma, associada a Jesus. De alguma forma, com o coração inclinado a crer em Jesus. De maneira que a expressão dos sacerdotes ali, dos fariseus, do sinédrio, expressa exatamente isso. Se a ralé está seguindo Jesus, se esse povo maldito está seguindo Jesus, é porque eles são ignorantes. Eles não sabem de nada. Se uma multidão está seguindo a Jesus, vocês vão ser levados também pela influência da multidão? Com essas palavras, queridos, esses sacerdotes podem estar querendo apresentar duas possibilidades. Ou que eles realmente foram capturados pelo ensino de Jesus, ou que eles estavam sendo influenciados pelas pessoas ao redor. E nós sabemos que isso é bem possível, não é? É possível você ser influenciado, muitas das vezes, pelo ambiente no qual você está. Há muitas pessoas que se aproveitam até disso. Há líderes, inclusive, que se aproveitam do ambiente para poder levar a pessoa para o lugar que ele quer, a fazer o que ele deseja fazer. Mas é exatamente isso aqui, parece que esses homens estão argumentando, olha, se vocês creram, vocês estão enganados, vocês não conhecem a lei direito. E se vocês creram por causa dos outros, vocês estão sendo influenciados apenas. Vocês são malditos. Talvez aqui nós já podemos perceber uma imprecação, uma maldição sendo lançada sobre esses soldados aqui. Em terceiro lugar, queridos, nós observamos aqui que esse desprezo pela resposta dos soldados, por essa notícia que chega até eles, esse desprezo no coração desses homens, ele é visto quando eles apelam para o próprio exemplo. Quando eles pedem os soldados para olharem para eles mesmos. Eles apelam para o seu próprio exemplo e eles dizem, nenhum de nós, ou nenhum deles aqui, a elite que controla toda a religião e a interpretação da lei, nenhum deles creu na lei. É através do argumento pessoal que eles querem seduzir esses seus guardas que estão tendenciosos a passarem para o outro lado. Então eles dizem, se vocês forem enganados pela multidão, essa gente é maldita, essa gente não sabe de nada, esse Jesus é um enganador. Olhem para nós, procurem dentre as autoridades. Será que alguém creu? Vocês viram algum de nós aqui se associando a Jesus, crendo em Jesus, tomando partido para eles? E eles falam isso, queridos, de forma vergonhosa. Isso é vergonha para eles.
Isso é vergonhoso, porque eles falharam em não crer em Jesus, eles falharam em não crer no próprio Filho de Deus, eles falharam terrivelmente ao desprezarem o Messias. Nenhum deles. Parece que está todo mundo ali com o coração fechado para o próprio Cristo. Eles não creem e eles não querem também que ninguém creia. E uma das maneiras deles influenciarem as multidões a não seguirem a Jesus é dizendo, olha, nós não cremos. E nós somos mais sábios que vocês, nós somos mais entendidos do que vocês. Então, caiam em si e percebam o erro que vocês estão cometendo. Eles chamam para eles essa responsabilidade, né? Eles agem dessa forma, terrível, impedindo, constrangendo pessoas. Nós vamos ver lá na frente que muitas pessoas até creram em Jesus, mas tinham medo. Tinham medo de assumir publicamente a fé em Cristo por causa dos judeus. A pressão religiosa era grande. Quando Jesus lá na frente cura o cego, houve uma grande polêmica. Foram até os pais do cego. Lembram do episódio? Esse aí é seu filho? Ó, é meu filho. Ele é cego? É, ele nasceu cego. Como que ele foi curar? Não sei. Eles tinham medo. João vai dizer, olha, eles falaram isso, mandaram a pergunta para ele, que ele tem idade, é maior de idade, né? Ele já responde por si mesmo, nós não queremos nos comprometer. Eles sabiam que aquele milagre fora Deus que havia feito por meio de Jesus, o próprio Deus ali encarnado. Mas eles tinham medo, João vai dizer, eles tinham medo do Sinédrio, porque eles já haviam dito, se alguém confessar que Jesus é o Cristo, vai ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga dentro desse contexto, queridos, é algo terrível. Então, por medo, ninguém quer se associar. E eles usam esse argumento. Será que alguém aqui já creu? Vocês estão nos vendo seguindo a Jesus, como é que vocês querem segui-lo? Tem muita gente que é assim. Não segue e também não quer deixar ninguém seguir. Você lembra do que Jesus falou a respeito desse grupo? Ele diz, vocês são malditos, porque vocês não entram no reino dos céus e vocês querem fechar a porta para impedir que os outros entrem também. O juízo cairá sobre vocês. Muito bem, queridos, o nosso texto caminha, o texto prossegue e entra em cena aqui agora Nicodemos, um fariseu, membro do Sinédrio. João nos lembra aí que ele já havia se encontrado com Jesus anteriormente. Se os irmãos olharem no capítulo 3 de João, nós estamos aí terminando o capítulo 7, se os irmãos voltarem lá no capítulo 3, o capítulo 3, pelo menos até o verso 15, ele vai narrar o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos vai até Jesus de noite, no escuro, preocupado de ser visto, e ele tem uma boa conversa com Jesus. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, nós podemos afirmar assim. E ali ele conversa com Jesus, termina esse episódio e nós não sabemos o que aconteceu depois com Nicodemos. Ele vai aparecer aqui de novo. Nicodemos, ele é mencionado mais uma vez, depois desse episódio no capítulo 3, ele vai nos aparecer aqui de forma discreta, no versículo 50, não é isso que nós estamos vendo aí? Ele nos é apresentado novamente. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Então, essa é a pergunta que Nicodemos faz. Ele levanta uma questão de direito, ao dizer aqui no versículo 51, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Não é que Nicodemos estivesse pensando em uma passagem bíblica específica ao falar isso. Talvez, se os irmãos olharem aí Deuteronômio 1, versículo 16, aqui está um princípio, dentre tantos textos, queridos, que nós poderíamos citar, mas eu não quero cansar os irmãos com tantas referências aqui.
Deuteronômio 1,16, há um princípio aqui estabelecido. Diz assim: nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Qual é o princípio, queridos, que nós temos aqui? Deus estabelece que todo julgamento deveria ser um julgamento que expressasse, de fato, justiça. Não é parcialidade, inclusive até com os de fora. Não apenas entre os irmãos, não apenas entre os judeus, você não deve procurar torcer o direito, torcer a justiça para favorecer alguém. Nem mesmo com os que vêm de fora. Isso é um princípio estabelecido por Deus na lei. Por quê, queridos? Deus é um Deus justo. Deus abomina a injustiça. E na lei, queridos, nós temos diversas passagens que apontam para esta realidade, para este princípio. E o que Nicodemos está fazendo aqui não é citar um versículo em si, mas é trazer um princípio. Vendo a incoerência, a indisposição, o desprezo, o ódio no coração daqueles que estão ao seu redor, que são seus amigos ali de Sinédrio, percebendo a maneira parcial como eles estão agindo, ele então toma a palavra. Nicodemos sabe que ele não vai ter muito sucesso. Nicodemos sabe que ele não vai conseguir aqui convencer esses homens, porque ele já viu que o coração desses homens está terrivelmente endurecido. Você já teve que lidar com situações assim? E você percebe que tentar convencer alguém com um argumento não vai resolver nada. Você fala, eu vou simplesmente gastar meu tempo falando, e não vai dar em nada. E é exatamente isso aqui que Nicodemos percebe. Ele sabe que o coração dessa gente já está tomado por ódio, por inveja, por rancor, por desprezo. Ele sabe que não vai adiantar, e ele não é louco também de defender Jesus abertamente diante do Sinédrio. Ele fala, não, olha, esse homem aí, ele é justo. Conversei com ele não ia fazer isso. Ele sabe o risco que ele está correndo aqui. Ele sabe que ele vai ser esmagado. Aqueles homens passarão por ele como um rolo compressor passa por cima de um obstáculo. Eles trucidarão Nicodemos. Então, sabendo que o coração desses homens está indisposto com relação a Jesus, o que ele faz? Ele traz a lei. E a melhor coisa, queridos, é você sempre, diante de situações assim, trazer a lei. A lei de Deus, o princípio estabelecido. E o que Nicodemos faz aqui é mostrar a incongruência desses homens. Sem citar o nome de Jesus, sem se posicionar, inclusive aqui, ele toma para si até o termo a nossa lei. Ele se inclui no meio. Ele não está aqui abrindo mão desta realidade, essa condição que ele está. Ele diz, não, é a nossa lei. Parece que Nicodemos está dizendo, olha, eu faço parte desse grupo e eu concordo que é a lei de Deus que rege a nossa nação. E olhando para a lei de Deus, e olhando para a atitude de vocês, eu percebo que tem alguma coisa errada. Eu percebo que vocês estão agindo de forma errada. Só um parênteses aqui. É curioso, irmãos, porque imediatamente após a declaração do Sinédrio para os soldados, dizendo, porventura, alguém dentre as autoridades creu em Jesus? E João vai lá e coloca Nicodemos. Será que é uma mensagem que João está querendo nos passar aqui? Será que João está querendo trazer aqui essa
esse erro grotesco, grosseiro, imenso desses homens na sua fala? Claro que sim. Porventura alguém creu? João escreve lá, Nicodemos, que esteve com Jesus, que conversou com Jesus, traz à tona o que ele já havia contado lá no capítulo 3. E ele começa a fazer, então, uma defesa meio que velada da pessoa de Jesus. Ele sabe que não vai adiantar, porém ele faz isso apontando para a lei que era tão defendida pelos seus colegas. Ele mostra que eles estão sendo injustos com Jesus. Vocês nem ouviram esse homem, vocês já o condenaram. E aqui a gente percebe, queridos, que a sentença já está decidida. Aqui a gente percebe que a decisão já está tomada. Não é que Jesus pode ser condenado ou absolvido. Não, ele já está condenado. Isso é claro. Percebam aqui, queridos, que, embora eles acusassem a ralé de ser ignorantes, e até os próprios soldados, eles mesmos demonstravam isso. Eles mesmos demonstravam essa realidade, pela falta de vontade do seu coração de obedecer à lei. Eles não querem obedecer à lei, eles querem matar Jesus. Eles não estão preocupados em obedecer à lei. Esse povo é maldito, não conhece nada da lei, né? Mas vocês conhecem e vocês não querem cumprir a lei. A lei manda fazer assim. Por que vocês não estão fazendo? Qual é a resposta que esses homens eles apresentam para Nicodemos? E aqui nós percebemos, queridos, mais uma vez, a total dureza do coração desses homens. Porque na própria resposta que eles dão a Nicodemos, que era um dos seus, uma autoridade, não é uma ralé, não é um ignorante, desculpa a expressão, né? Não é um Zé Povinho, não é um crente qualquer, é um teólogo, um homem capacitado, estudioso, conhecedor da lei, profundamente conhecedor da lei, a ponto de estar como membro do Sinédrio. Eles se voltam contra Nicodemos aqui com muito desprezo. A gente percebe o tom de zombaria e de repreensão ao falar que ele, Nicodemos, como um mestre, ele não sabia o básico a respeito da lei. E o que eles dizem? Será que você, sendo mestre, você não conhece e reconhece que da Galileia não se levanta profeta? Jesus usou uma expressão parecida assim com Nicodemos, não foi? Como pode um homem, sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? O que Jesus disse? Nicodemos, tu és o quê? Tu és mestre em Israel e não conhece essas coisas? Não entende isso? Aí Jesus vai ensinar, né? E agora esses homens, eles usam essa expressão num sentido bem de zombaria. Eles estão aqui desprezando Nicodemos, zombando dele, escarnecendo. Você é mestre, rapaz. Você não sabe que da Galileia não vem profeta? Por acaso você também, em outras palavras, você tá tomando partido de Jesus? Você é discípulo de Jesus também? Será que é isso, o Nicodemos, que está acontecendo? Que você foi seduzido também por este homem? Será que você é da Galileia? Examina, vai lá, procura as Escrituras e veja a história. Você vai ver que não se levanta da Galileia profeta. E a história acaba aqui, né, irmãos? O problema é que o Sinédrio se esqueceu de alguns. Jonas era da Galileia. Jonas foi um profeta, não foi? Foi, né? Naum. É bem provável que Naum fosse da Galileia também. A Bíblia não está preocupada em apontar isso. O grande erro desses homens é o coração tomado pela dureza, pela incredulidade. Queridos, eu quero terminar essa mensagem, concluir ressaltando o que nós vimos até aqui. E qual o ensino do texto para as nossas vidas? O que o texto nos ensina? Bem, eu separei aqui 3 ensinamentos desse texto.
Primeiro, é o impacto que a mensagem de Jesus causou nos seus ouvintes. Isso é claro, João procura nos mostrar isso. Ao narrar esse episódio, fechando aqui o capítulo 7 do seu evangelho, o que João procura nos mostrar aqui é que grande impacto que a mensagem de Jesus causou em seus ouvintes. Ao nos mostrar que até mesmo os guardas, que foram com o coração disposto a cumprir uma ordem e silenciar Jesus e calar esse profeta herege e acabar com a propagação dessa mensagem que na mente deles era uma mensagem maldita. Até mesmo os guardas conseguem perceber a grandiosidade dos ensinamentos e da mensagem de Jesus. Até esses homens percebem que não havia em Jesus nenhuma culpa. Esse homem, ele é um homem justo. Ninguém falou como ele, não há culpa na sua pessoa. Era bem provável aqui que no início eles estivessem errados quanto à pessoa de Cristo, como eu falei. Mas o que eles percebem, queridos? Que nas palavras de Jesus havia graça. Quando Jesus falava, graça era ministrada. Graça era ministrada aos corações. E esses homens estão ali, diante de Jesus, paralisados, bebendo da mensagem de Jesus, deixando que aquelas palavras entrem nos seus ouvidos, desçam para o seu coração, para o coração daqueles homens, e eles meditam. Eles têm uma ordem para obedecer, para cumprir. Eles vieram ou foram até Jesus com um conceito: esse homem é um impostor, mas agora eles ouvem a pregação de Jesus. E ouvindo a mensagem graciosa de Jesus, o convite de Jesus, eles param e eles refletem. E eles ponderam, pensam um pouquinho. E aquela palavra vai entrando no coração deles e vai mudando a mente desses homens. Eles são tão impactados que eles não conseguem prender Jesus. E voltam e dizem diante das autoridades, daqueles que eram os maiorais, corajosamente: nós nunca ouvimos uma mensagem como essa. Notem, irmãos, como a mensagem de Jesus causou um impacto esmagador em corações. Como a mensagem de Jesus transformou até os corações mais resistentes. Até os soldados não tiveram coragem de prendê-lo. Um outro ensino que o texto nos apresenta aqui é a grande indisposição dos líderes de crerem em Jesus. Essa grande indisposição que a gente já começa a perceber desde lá de trás. Nesses líderes, nas autoridades, nos homens mais cultos, aqueles que exerciam poder e desfrutavam de regalias, de benefícios, esses homens estavam completamente fechados para o evangelho de Cristo Jesus. Estavam indispostos de crer. O problema não era a mensagem de Jesus, o problema era no coração deles. A mesma mensagem que amoleceu e transformou o coração dos soldados endureceu o coração dos religiosos. Como já disse um grande teólogo, o sol que amolece a cera endurece o quê? O barro. É o mesmo sol. A questão é o coração, né? O coração perverso, o coração não regenerado, o coração endurecido. E essa indisposição está presente na vida desses homens. A resposta dada pelos sacerdotes, pelos fariseus aos soldados e a Nicodemos aqui, que era membro inclusive do Sinédrio, revela essa indisposição, revela a soberba e revela a parcialidade no juízo dos seus corações. Ao narrar essas coisas, João quer destacar esta realidade para a gente. Enquanto uns estão amolecidos, quebrantados, outros são soberbos, endurecidos, arrogantes.
eles agem com parcialidade, eles querem destruir Jesus. E a última lição que a gente tira desse texto, o ensino que esse texto traz para a gente aqui nessa noite, é a forma soberana, graciosa, como Deus predispõe os corações dos seus eleitos para a fé. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente percebe como Deus age até naqueles círculos mais impenetráveis, mais duros. Ele age soberanamente. A defesa de Nicodemos aqui, ainda que tímida, ela revela para nós o efeito de sua conversa com Jesus e que o seu coração havia sido preparado por Deus para este momento. Como Deus trabalhou no coração de Nicodemos para levá-lo à fé. Isso é maravilhoso, irmãos. Olha como é que Deus trabalha soberanamente, moldando o coração, trabalhando na vida de uma pessoa, um grupo no Sinédrio, a maioria endurecido. Mas este homem foi alvo da graça de Deus. Deus foi lá e tocou no seu coração. E um dia ele foi até Jesus. Foi de noite, tudo bem, sem problema. Não tem problema. Com medo, assustado, preocupado, mas ele quer conhecer Jesus. E ali ele ouviu Jesus falar com ele, naquela conversa durante a noite, palavras que entraram dentro dele, no seu coração, tomaram a sua mente e levou esse homem a considerar quem Jesus é. De maneira que quando surge uma oportunidade no Sinédrio para tentar de alguma maneira livrar Jesus dessas investidas terríveis, cruéis e parciais, odiosas, Nicodemos se apresenta. João escreve lá, Nicodemos, que antes se encontrara com Jesus, ele vem e ele lança um questionamento, usando a própria lei. Será que a nossa lei condena um homem sem ouvi-lo? E ele é atacado por isso. Mas o que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus está trabalhando no coração de um homem. É legal porque quando a gente vai mais à frente, lá em João 19, só Deus sabe quando nós chegaremos em João 19. Mas dá para a gente antecipar algumas coisas, né? Abra sua Bíblia aí em João 19. Avance um pouquinho aí. Em João 19, quando Jesus morre e o seu corpo está sendo preparado para o sepultamento, no verso 39, Nicodemos aparece de novo. Olha que legal. Mais uma vez, Nicodemos surge. E agora Nicodemos surge, parece que numa condição mais avançada, não é verdade? Olha o que diz o texto. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, mais uma vez, João está fazendo nos lembrar essa ocasião. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Para quê, queridos? Para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Olha que coisa bonita. É interessante como João cita de novo o episódio do capítulo 3. Igual ele faz aqui, no capítulo 7. Ele lembra de Nicodemos mais uma vez, se referindo àquele encontro com Jesus. E agora, nos parece que Nicodemos já havia se tornado um discípulo de Jesus junto com José de Arimateia. Estão lembrados dele, que é citado também? Parece que esses homens que num início estavam meio reticentes a expressar publicamente a fé em Jesus, na morte de Cristo, a gente percebe o quanto isso afetou Nicodemos. Quanto ele está sensibilizado com a pessoa de Cristo, a ponto de separar um valor em especiarias e levar para preparar o corpo de Jesus. Coisa bonita, né, queridos? Como que esse homem, ele foi trabalhado por Deus para situações que
O texto até vai nos mostrar um pouco mais adiante. A gente fica curioso, como é que foi? Será que Nicodemos seguiu Jesus? Bem, acredita-se que sim. Pela atitude que nós percebemos aqui, esse homem, juntamente com José, veio se tornar um discípulo de Jesus. Embora o texto bíblico não nos traga nenhuma menção a ele, mas na história da igreja é falado que este homem, de fato, após a morte de Jesus, se torna um discípulo público de Jesus. Até então, estava oculto, mas ele resolve então se expor. Veja como Deus, queridos, é soberano e maravilhoso em trabalhar em corações que estão ainda endurecidos para a fé. E como ele usa, até num ambiente terrível, a sua graça salvadora, a sua soberania para trabalhar em corações que estão ali, cercado por um contexto de incredulidade, densa incredulidade. Foi assim que Deus nos chamou? Olha para a sua vida. Muitos de vocês aqui vieram de um contexto de extrema incredulidade. Muitos de vocês aqui nasceram em lares que odiavam o Evangelho. Muitos de vocês aqui certamente já disseram: nunca serei um cristão. Nunca entrarei em uma igreja. Quantas pessoas, queridos, nos já fizeram isso ao longo da história? E que foram trabalhadas soberanamente pela mão de Deus, transformadas e foram levadas à fé em Cristo Jesus. Como Deus é maravilhoso. Esse é o nosso Deus, o Deus que transforma corações. A minha oração é que seu coração seja cada dia mais trabalhado, modelado e transformado pelo Senhor. E se até hoje você ainda não creu, o convite que é feito por Jesus é: venha e creia. Arrependa-se, creia no Evangelho. Se dobre diante do Mestre. Não endureça o seu coração. Não se feche na sua incredulidade. Não siga o exemplo desses homens. Não siga o exemplo desses homens terríveis e cruéis. Ouça o que Jesus nos diz. Ouça o chamado do Evangelho e se arrependa e creia. Abandone o pecado, abandone a sua velha vida e caminhe ao lado de Jesus. Siga Jesus. Ande nos seus passos. Una-se a Cristo pela fé. Desfrute de uma intensa comunhão profunda com o Senhor. O que você perder e abandonar por amor a Cristo não é nada, diante de tudo aquilo que você receberá por ter crido no Senhor e Salvador. Nicodemos é um exemplo disso. José e tantos outros citados na Bíblia foram homens que abandonaram tudo para seguir Jesus. Pedro, ele disse: Senhor, e nós? O que nós receberemos por ter abandonado o Senhor? Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus disse: eu vos afirmo que todo aquele que negar pais, mães, campos, terras, bens por amor a mim, receberá 100 vezes mais. Nesta vida, receberá 100 vezes mais de irmãos, de pais, de mães. E o mais importante ele diz no finalzinho: e no porvir, o quê? A vida eterna. Esse é o maior presente que você pode receber de Cristo. Nada se compara ao que Deus tem preparado para o seu povo na eternidade. Nenhuma renúncia que você fizer hoje será tão importante, tão grande, a ponto de você falar amanhã: não valeu a pena largar essas coisas para seguir Jesus. A sua expressão e a sua declaração será ao contrário. Por que eu não tomei essa decisão antes? Por que eu não me rendi a Cristo antes? Que Deus nos abençoe. Vamos orar.